Olá, queridos alunos do Centro Educacional Crescendo com Jesus. Aqui é a professora Thaisa Barros. Vamos para mais uma videoaula de revisão do nosso conteúdo do sétimo ano. Continuando aqui a nossa quinta aula, falando sobre colonização na América. Iniciamos na aula passada o processo de colonização inglesa na América, né? O processo de colonização das 13 colônias, onde falamos um pouco sobre as motivações, sobre o que levou a Inglaterra a se lançar nesse processo de expansão marítima de forma tardia, o que levou algumas pessoas virem para a América, né, entre elas os puritanos fugindo das perseguições religiosas. Hoje nós vamos falar um pouco das características desse processo de colonização. Vimos que na aula passada que esse processo ele não foi homogêneo, ele não foi igual, né? As regiões, cada região teve um dinamismo, uma característica econômica, social, politicamente também falando diferente, embora tivessem subordinado, entre aspas, a metrópole inglesa, tá? Então, o que a gente tem que entender nesse primeiro momento? Que as 13 colônias, elas foram divididas em 3 regiões de acordo com a dinâmica desenvolvida nessas regiões. E essa dinâmica vai se dar a partir da sua característica social e atividade econômica. Então, elas vão ser diferentes, essas 3 áreas. As colônias do norte, as colônias do centrais e as colônias do sul. Né? A colônia do norte, ela também é conhecida como Nova Inglaterra. Não é à toa esse nome. É porque as características geográficas, climáticas, econômicas vão ser muito parecidas da que se tinha na Inglaterra, tá? E a primeira coisa que a gente tem que entender onde é que estavam localizadas essas 13 colônias, ou parte das 13 colônias, melhor dizendo, na Nova Inglaterra. Elas estão na região do que a gente chama aqui do nordeste dos Estados Unidos. Pega essa área aqui, tá? Abrangendo esses 3 estados. Então, elas vão estar nessa região nordeste dos Estados Unidos. O clima, como eu falei, é um clima temperado, ou seja, ele é muito parecido com esse clima da Inglaterra. O solo é pobre. Se o solo é pobre, de imediato você já sabe que não vai ter uma agricultura para exportação. Essa agricultura, ela vai ser uma agricultura familiar, uma agricultura de subsistência. Não vai ser o forte, não vai ser latifúndio, não vai ser uma agricultura que visa mandar recursos para a metrópole ou para qualquer outro lugar do mundo. Então, você tem aí o desenvolvimento da agricultura familiar para atender o mercado interno, né? Você tem o desenvolvimento das manufaturas de uma forma bem simples no início do século XVIII. Não esqueçam que a Inglaterra ela já está passando por o seu processo de revolução industrial. Ela tem aí já na Inglaterra você tem a política de cercamento para a criação de ovelhas por conta da lã, você tem a criação de algodão por conta pensando nessa questão da indústria têxtil, né, na Revolução Industrial. E a Nova Inglaterra também está pensando nisso, colocar umas pequenas manufaturas, tentar desenvolver o comércio, tentar colocar aí um norte mais industrial. E por esse motivo vai existir o predomínio da mão de obra livre. Não é que não existissem escravos, mas o que a gente tem aí a grande maioria de trabalhadores livres. O que tem aí no diferencial é a servidão de contrato. O que era servidão de contrato? Era um acordo feito entre pessoas que queriam vir para Nova Inglaterra, que queriam vir para o continente americano, mas que não possuíam dinheiros. Então, para arcar com o custo da viagem. Então, o que os colonos ricos faziam? Eles arcavam a viagem dessa pessoa que queria vir para a região e, quando chegasse aqui, essa pessoa ia trabalhar de forma gratuita, não remunerada, por um determinado tempo.
não seria para sempre. E ele não seria escravo, porque ele não era a posse desse colono rico. Era só um acordo. Olha, eu te banco a tua viagem, os custos que tu vai ter, e você me paga de forma de trabalho não remunerado. Até porque os colonos dessa colônia, dessa parte da colônia, eles não tinham interesse de ter mão de obra escrava ou não remunerada. Porque eu falei para vocês que a característica do norte, ele vai ser industrial, ele vai ser comercial. Então, para o dinheiro, para a economia poder girar, eu preciso ter trabalhadores assalariados. Afinal de contas, escravo não recebe salário, escravo não compra, né? Então, não gira a economia. Diante disso, vamos ver se ficou bem claro aqui esse primeiro momento sobre as 13 colônias, mais especificamente a colônia do norte. Vamos entender aqui essa atividade. As colônias de povoamento eram terras usadas para moradia e subsistência dos colonizadores. O modelo de colonização foi aplicado no norte e no centro das 13 colônias, e em outros países, como Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Presta atenção que ele está te deixando bem claro que esse tipo de colônia de povoamento vai ser uma característica no norte e no centro das 13 colônias, porque o sul, eu já estou te falando que ele vai ser escravista, ele vai ser de exploração, tá? São características das colônias de povoamento implantada no continente americano a partir do século XVII. Qual é essa característica? Letra A: trabalho compulsório, mercado interno, plantações de subsistência e pacto colonial. B: pequena propriedade familiar, manufaturas, policultura, autonomia econômica e mão de obra livre? Vamos lá. Será que é? C: pequenas plantações de subsistência, monocultura, ação colonizadora baseada na proposta mercantilista e mão de obra livre. Trabalho escravo, produção voltada para exportação e economia limitada pelo exclusivo colonial e o latifúndio monocultor. E aí, qual seria? Lembra que eu estou falando das características das regiões centrais e norte da América, né? Então, vamos lá. Tinha trabalho compulsório? Essa é uma característica? Não. Então, já tira isso aqui, ó. Tá? E obedecer ao pacto colonial também não era uma característica, porque o pacto colonial, segundo o pacto colonial, tu tem que comprar de quem? Da metrópole, né? Já não é uma boa. A B, será que a B é a correta? Pequena propriedade familiar, confere. Manufatura, confere. Policultura, ou seja, trabalhar com vários tipos de produtos. Sim, pode ser. Autonomia econômica, ou seja, ter uma certa liberdade econômica, também. Mão de obra livre, bora ver. C, plantações de subsistência, correto. Monocultura, não. Isso aqui já tira, né? E também não é ação colonizadora baseada na mercantilista, porque ela visa exploração de metais preciosos e não comércio, tira. Trabalho escravo, já aí tá errado. Então, a resposta certa é a letra B. Pequena propriedade familiar, manufaturas, policultura, autonomia econômica e mão de obra livre. Essa é uma característica das colônias do norte e as colônias centrais. Ainda nem falamos das colônias centrais, mas falaremos na próxima aula. Beijos, a gente termina por aqui hoje e na nossa próxima aula, na nossa aula 6, falaremos das colônias centrais. Tchau, tchau. Beijo, fiquem com Deus.